E aí galera do nono ano, tudo bom? Então galera, eu fico olhando pra câmera não. Deixa eu falar com vocês. Vocês estão vendo aqui, né? O quadro tá pequenininho. Eu tô fazendo processo de mudança e aí eu tive que usar esse quadro pequeno aqui por enquanto. Eu não instalei ainda o outro quadro, né? O quadro grande. E aí, hoje a gente vai estar começando, pessoal, o capítulo 7, tá bom? Capítulo que fala sobre vetores. A gente vai primeiro aqui, nesse primeiro momento, definir o que é um vetor, entender que é isso, né? O que é vetor, quando a gente estiver falando de vetor aqui dentro da física. Depois a gente vai ver algumas operações, a operação de adição e a operação de subtração de vetores, tá bom? E é óbvio, eu vou fazer algumas questões aqui como exemplo. Então, pessoal, vamos lá, né? Primeira coisa, vetor. Não sei se vocês já ouviram falar, tá bom? Sobre isso. Mas antes de falar do vetor em si, eu queria falar com vocês a respeito de grandezas, tá certo? O que é uma grandeza dentro da física? A grandeza, pessoal, não é aquilo que é grande, né? Porque a noção de grande ou pequeno ela é uma noção relativa, depende do que você está comparando, né? Você pega esse objeto aqui, eu não posso dizer se ele é grande ou pequeno. Porque se eu comparar ele com esse com esse, isso aqui é grande e isso é pequeno. Se eu comparar com este é grande e este é pequeno. Então veja que ele pode ser pequeno ou grande. Depende do parâmetro, né, que eu estou usando como comparação. Mas a grandeza aqui dentro da física é aquilo que pode ser mensurado, que pode ser medido. Por exemplo, o tempo é uma grandeza, porque você pode medir. O comprimento, o peso, a massa, o volume, a intensidade luminosa, a intensidade do vento. Isso são coisas que podem ser mensuradas, que podem ser medidas. Se elas podem ser mensuradas, se elas podem ser medidas, você está falando de uma grandeza. É algo que você pode medir. Existem coisas que não são grandezas. Existem coisas que não são grandezas, que você não pode mensurar. Por exemplo, a saudade, a tristeza, o cansaço. Qual é o parâmetro que você usa para dizer, por exemplo, que uma pessoa está com mais sono do que a outra? Ou que uma pessoa está com mais preguiça do que a outra? Não tem uma medida, um padrão que você possa estabelecer. Então, essas coisas não são grandezas. Agora, dentro das grandezas físicas, nós temos as grandezas que são chamadas de grandezas escalares e as grandezas que são chamadas de grandezas vetoriais. São dois tipos de grandezas. Qual a diferença entre elas? As grandezas escalares, deixa eu olhar aqui a hora aqui, as grandezas escalares, pessoal, elas ficam bem definidas quando você apresenta apenas um valor numérico. E as grandezas vetoriais, não. Elas não ficam bem definidas quando você apresenta apenas um valor numérico. Você precisa de um complemento, você precisa de algo mais. Tipo, uma grandeza escalar. Vou dar para vocês aqui, ó. Exemplo, o tempo. O tempo é uma grandeza escalar. Porque, sei lá, 2 minutos. Está definido, é um tempo de 2 minutos. Você não precisa de um complemento. Como assim complemento nisso? Assim, ó. Se eu vier para cá e falar, por exemplo, de deslocamento, uma distância. Está aqui deslocamento. Deslocamento. Se eu falar de velocidade, se eu falar de aceleração, se eu falar dessas grandezas aqui, por exemplo, elas precisam de um complemento. Quem se desloca para algum lugar. De algum lugar para algum lugar. Quem tem velocidade está indo para algum lugar, tem velocidade numa direção, em um sentido. A mesma coisa para a aceleração. Já o tempo não importa. Para frente, para trás, para cima ou para baixo. O tempo ele só tem um sentido, né? Então ele já está definido. Outra coisa também
A massa, 60 quilos, é 60 quilos em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Volume, 2 litros, 3 litros, 5 litros. Está definido. Não tem sentido você dizer 5 litros para a esquerda ou 5 litros para a direita. Agora, quando eu falo de deslocamento, eu posso dizer deslocamento 5 metros para frente ou 5 metros para trás, 5 metros para cima, 5 metros para baixo, 5 metros na diagonal. Tudo isso eu estou falando de deslocamento. Veja que eu preciso de um complemento. Preciso dizer se é na horizontal, se é na vertical ou se é na diagonal. Se for na horizontal, eu preciso dizer se é do esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Deslocamento. Já o tempo não. Não tem sentido você falar em tempo na horizontal, tempo na vertical, tempo na diagonal, tempo para trás ou tempo para frente. Não tem sentido. O tempo ele só vai para frente. A mesma coisa com a massa, com o volume. Tá certo? Então, as grandezas escalares, presta atenção, elas são perfeitamente definidas por um número. As grandezas vetoriais não. Elas precisam de um complemento. Tá bom? E é daí que vem a ideia de vetor. Por que vetor, Vinícius? Pelo seguinte, ó, todas essas grandezas que são ditas vetoriais, velocidade, aceleração, força, né, deslocamento, elas são vetoriais. Por quê? Porque elas podem ser expressas através de um vetor. O que é um vetor, Vinícius? É um segmento orientado, em que ele possui 3 características. Ele possui direção, ele possui sentido e ele possui o módulo, também chamado de valor absoluto. Tá bom? Então, todo segmento orientado a gente chama de vetor. Ele possui 3 características: direção, sentido e módulo. Então, todas aquelas grandezas que estavam aqui, velocidade, aceleração, deslocamento, força e por aí vai, elas têm que obrigatoriamente ter isso aqui. Diferente do tempo, da intensidade luminosa, da massa, da pressão, essas coisas, né? O segmento orientado, galera, é uma coisa desse tipo aqui, ó, em que ele tem esse ponto aqui, chamado de origem, e esse aqui, chamado de extremidade. Não vai dar para escrever, botar só aqui, XT de extremidade. Então, origem, extremidade. Tem direção, sentido e módulo, ou chamado de valor absoluto. Pessoal, a direção, ela pode ser a direção vertical, tá bom? Que é essa aqui, ó, vertical. Pode ser a horizontal, ou pode ser a direção oblíqua, né? A diagonal. Oblíqua. Deixa eu sair da frente aqui. Pronto, oblíqua. Sentido. Eu vou escrever o sentido assim, ó. Pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Pode ser de baixo para cima, de cima para baixo. Pode ser na diagonal assim, ó, para lá ou para cá. Isso aí serve para a gente entender como é que funciona o comportamento desses vetores, né? E o módulo é o valor. Por exemplo, se eu vim aqui dizer que eu tenho uma força igual a 5 newtons, o módulo disso, que é representado assim, ó, módulo de 5, é igual a 5. Ok. Se eu dizer que eu tenho uma força, se eu disser, né, que tenho uma força de 5, menos 5 newtons, o módulo disso também é igual a 5. Ou seja, o módulo é você considerar o valor que você está trabalhando, só que sem levar em conta o sinal.
sem levar em conta que tipo de operação ele está realizando. O menos aqui ele serve para orientar o sentido desse movimento. Então, se eu venho aqui e digo que a força é de 5 N, por convenção é para lá. Se eu digo que a força é menos 5 N, por convenção é para cá. Só que essas duas forças são iguais em módulo. O valor dela é o mesmo. Só que uma está indo e a outra está voltando. Do mesmo jeito é o deslocamento. Ó, mais 2 metros eu venho para cá. Menos 2 metros eu venho para trás. Então é essa a ideia de módulo. Tranquilo, galera? Então o vetor, o segmento orientado, ele tem que ter direção, sentido e módulo. As grandezas que precisam desse complemento, as grandezas que precisam de direção, sentido e módulo, são chamadas de grandezas vetoriais. Exemplo, força, deslocamento, velocidade, aceleração. Em geral, galera, são grandezas que estão associadas ao movimento. Teve associação ao movimento, está relacionado com vetor. E aí, Vinícius, como é que a gente faz as operações com os vetores? Para que serve? Agora que a gente vai ver, galera. Deixa eu limpar aqui. Então a gente viu já que é um vetor, vimos as características dele e vamos agora fazer algumas operações. Tá certo? E aí, galera, quando a gente vai trabalhando com vetor, nem sempre 2 mais 2 é 4. Não é, porque 2 mais 2 é 4 quando você está falando de isso aqui, ó. 2 pincéis mais 2 pincéis. São 4 pincéis, você está apenas adicionando. Agora, quando a gente vai falando de movimento, de aceleração, de velocidade, entendeu? 2 mais 2 pode até ser 0. Depende do que eu estou trabalhando. Certo? Só um minutinho aí. Pronto, é para olhar o tempo da aula. Então, vamos lá. Adição de vetores. Adição vetorial. Como é que funciona? Vamos supor que eu tenha 2 vetores. Tá bom? O vetor V1, que é igual a 3 newtons, e o vetor V2, que é igual a 5 newtons. Eu fazer V1 mais V2, é igual a 8 newtons. Isso desde que eles tenham a mesma direção e o mesmo sentido. Mesmo sentido. Então aqui, ó, esse vetor aqui é este aqui, 3. E esse aqui é 5. Quando eu somar, eu tenho um novo vetor, 8, que é a junção desse vetor mais esse vetor. Beleza? Então você imagina que você tem uma força de 3 N atuando, aí junta essa força de 3 N uma força de 5 N, agora você vai ter 8 N, que é a soma desses dois. Beleza, galera? Só que nem sempre é assim, tá bom? Nem sempre é assim. Em algumas situações a gente tem que usar a representação gráfica para fazer esse estudo. Beleza? Então, a situação aqui é um exemplo desse, né? Deixa eu limpar aqui. Pode acontecer também de você ter 3 vetores. E aí você sai somando os 3. Você vai somar vetor, galera, se possuírem mesmo sentido. Mesmo sentido. Mesmo sentido não, desculpa. Pessoal, desculpa. Mesma direção. Se possuírem a mesma direção, de boa. É só juntar. Então, V1 mais V2 vai dar igual a um certo vetor V, que é a soma desses dois. Beleza? Isso se tiver a mesma direção. Se não tiver a mesma direção, aí vai dar trabalho. Aí a gente vai ter que recorrer a uma outra ferramenta que a gente vai ver depois. Beleza? Então, para adicionar vetores, o procedimento é esse. Você soma normal, como se estiver somando um número. Aí tem que prestar atenção naquela regrazinha dos sinais, né? Se é mais e menos, se é menos ou mais, e coisa do tipo. Beleza? Só que nem sempre eles vão estar na mesma direção. Aqui, esse exemplo na mesma direção, né? Os dois na horizontal, os dois na vertical. Agora, se eu tiver uma situação desse tipo aqui, ó. Representação gráfica. Se eu tiver, pessoal, 2 vetores assim,
Este aqui, V1, está na horizontal. E esse aqui, ó, V2, está na diagonal. Como é que eu vou somar eles dois? Não é assim que vai fazer. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Ó. Vai ter que fazer só o desenho de como é que ficaria essa soma. Aqui seria equivalente a você pegar esse pedaço de vetor e colocar aqui. Esse aqui e colocar aqui. V2. E aí o vetor que você vai conseguir obter é este vetor. O vetor V. Vinícius, pode fazer isso? Pode não, você tem que fazer isso. Preste atenção aqui no bizu. Ao somar vetores, você vai fazer origem com extremidade com origem com extremidade. Todo tempo assim. Então, ó, você nunca vai colocar, que nem tá aqui, ó, origem com origem. O que eu peguei? Eu peguei esse vetor que estava aqui e coloquei ele aqui. Agora eu tenho origem, extremidade. Aí do vermelho, origem e extremidade. E assim sucessivamente. Você não vai sair emendando dois vetores, origem com origem ou extremidade com extremidade. É sempre como se você estivesse fazendo uma corrente, né? Conectando um ao outro, conectando um ao outro. Tranquilo, galera? É bem de boa. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos ver um exercíciozinho, vamos ver alguns exercícios, né? Vai ver separado umas questões aí pra vocês. E aí eu queria fazer elas aqui hoje, tá? Deixa eu... Pior que o meu livro... Deixa eu dar um pause aqui. Espera aí, deixa eu dar pause aqui. É porque o meu livro, pessoal, estava servindo de apoio ali pro celular. Aí eu não podia explicar a vocês. Pronto, vamos ver exemplos, né? Como é que funciona. Vocês vão, obviamente, fazer uma leitura do capítulo, né? Dar uma olhadinha. E aí vamos ver aqui exemplos. Eu havia deixado... Deixa eu olhar aqui. Nono ano. Pronto. Questão 134, 135 e 136, tá? Eu vou fazer para vocês como exemplo uma questão, a 133. Tá bom? Então, questão é na página 136, a questão 133. Tem um desenhozinho assim, né? Tem um vetor aqui, ó. E tem outro aqui. Esse é o vetor A e este é o vetor B. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Ele diz assim, ó, os vetores A e B, cujos módulos valem respectivamente 6 e 8. Dados os vetores, o A vale 6 e o B vale 8. Determine graficamente o vetor soma e calcule o seu módulo. Então ele quer que a gente faça a representação desse desenho e depois calcular o valor dele. Galera, esses dois vetores eles não têm a mesma direção. E aí aproveito para explicar a vocês aqui. Esses dois vetores eles não têm a mesma direção. O vetor B ele é na direção horizontal e o vetor A ele é na direção vertical. O A está na vertical e o B está na horizontal. Então, primeiro, fazendo a representação gráfica. Representação gráfica. Vetor A, que é o A, e aqui, ó, é o B. Perceba que eu puxei para cá o B para ficar origem, extremidade, origem, extremidade. Beleza? Então, o A é igual a 6. O B é igual a 8. Qual vai ser o vetor resultante disso aí? Como é que a gente faz? Olha, eu andar daqui para cá e depois daqui para cá é equivalente a eu fazer isso aqui, concorda? Então, este é o vetor resultante, V. Pessoal, já vi isso aí, claro que você já viu. Isso aqui a gente vai usar o triângulo, né, de Pitágoras, né? Já lá o teorema de Pitágoras, porque aqui é um triângulo pitagórico, é um triângulo retângulo. Quem é V? V ao quadrado
é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, V ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. V ao quadrado é igual a 100. Porque esse aqui vai dar 36, esse aqui é 64, V ao quadrado é 100. Ou seja, V é a raiz quadrada de 100. V é igual a 10. Olha aí, galera, eu somei 6 mais 8 e dá 10. 6 mais 8 não é 14. Porque aqui eu não estou somando unidades, eu estou somando vetores. Então, ó, nesse caso aqui, do vetor A para o B, se eu for somar os vetores, o resultado é 10. Representação gráfica, essa aqui, ó, origem, extremidade. Origem, extremidade. Então o sujeito veio daqui para cá e depois para cá. É equivalente a ele fazer esse deslocamento. Como é que eu calculo qual foi o deslocamento? Aplicando o teorema de Pitágoras. Então, preste atenção aqui, ó. Sempre que dois vetores formarem um ângulo de 90 graus entre si, você vai usar o teorema de Pitágoras para calcular ele, beleza? Vinícius, e se não for ângulo de 90 graus? Aí tem outro paranauêzinho, beleza, galera? Outro paranauêzinho que eu vou mostrar depois para vocês. Tá bom? Deixa eu limpar isso aqui. Então aqui, ó, uma questão resolvida. Primeira questão aí da sequência de exercícios que tem para vocês fazerem. Pronto, 21 minutos. Galera, quando o ângulo que formar entre dois vetores for diferente de 90 graus, a gente vai usar o seguinte. Nós vamos usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Acredito que vocês tenham visto isso aqui no nono ano, na parte de trigonometria, né? Você tem dois vetores. Vamos pegar aqui esses dois vetores aqui. V1 e V2. Entre eles é formado um ângulo de θ. E aí a questão pergunta: qual é o vetor resultante? Né? Quem é V? Quem é V? Quando eu somar esses dois vetores, o que eu vou conseguir? Para você obter isso aqui, galera, você tem que fazer o seguinte procedimento. Esse vetor que você vai conseguir vai ser esse vetor aqui, ó. Por que, Vinícius? Porque eu vou pegar esse aqui e trazer para cá para poder fechar a figura. Vinícius, eu posso fazer isso? Pode. Por que você pode? Porque quando eu faço isso, eu só mudei ele de posição. Eu não alterei o tamanho dele, eu não alterei o módulo dele, é o mesmo módulo. Eu não alterei a direção dele, ó, ele é diagonal, continua diagonal. Eu não alterei o sentido, ele está de baixo para cima, continua de baixo para cima. Ou seja, eu não mudei nada no vetor, eu só mudei ele de posição, ele continua sendo o mesmo vetor. Ele continua possuindo as mesmas características. Tranquilo, galera? Então, esse é o serviço. E calcular esse cara aqui. Quem é esse comprimento aqui? Quem é esse comprimento? Vamos lá, galera. Este comprimento é obtido através de uma adaptação da lei dos cossenos, tá bom? Então, se você tiver um pouco mais de curiosidade sobre isso, manda uma mensagem lá para o professor de trigonometria, não sei se é o Juscelino ou o Cassiano. Trigonometria não, geometria, né? Que ele pode tirar mais dúvidas de vocês. Mas vamos lá. Lei dos cossenos. Se eu quiser calcular esse vetor aqui, V, e isso vale para qualquer circunstância, eu faço V ao quadrado igual V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Vinícius, é mesma coisa do teorema de Pitágoras, né? É não, galera. Deixa eu olhar aqui no livro, deve ter aqui. Isso, no livro de vocês, galera. Voltar aqui a observaçãozinha, vocês darem uma olhada. Página 135. Faça uma leitura, tá? Certo? Até aqui tudo bem. Aqui seria o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Só que tem um complemento. É mais duas vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno de alfa. Vinícius, que diabo é isso, macho? É o seguinte, galera. A primeira parte aqui é o teorema de Pitágoras normal. Eu estou usando V1 e V2, mas poderia usar A, B e C, D, D1 e D2. As letrinhas não importam. E a segunda parte é duas vezes
esse vezes esse, mais alfa. Quem é esse cosseno de alfa aqui, Vinícius? Alfa é o ângulo, alfa é o ângulo formado entre V1 e V2. Então, o ângulo que é formado entre os dois vetores aqui, ou esse aqui, dependendo da situação, é que você vai aplicar ali. Beleza? Não é difícil, galera, é a aplicação direta. Vamos ver um exemplo? Olha a página lá, ó, página 135, tá? Vamos ver aqui um exemplozinho. Aí eu vou fazer mais esse exemplo, pessoal, e vou deixar o restante para vocês. O que você vai fazer? Ler com atenção, é óbvio, o capítulo, assistir a aula e depois colocar em prática. Não tem para onde correr. Vamos ver outro exemplo. Deixa eu pegar aqui. Página 136. Página 136. Tem dois itens, A e B. Eu vou fazer esse primeiro aqui, ó. Tem essa situação aqui, ó. Vetor A, vetor B, entre eles é formado um ângulo de 60 graus. Aí diz assim, ó, determine graficamente o vetor soma VS nos dois casos a seguir. Os vetores A e B têm módulos iguais a 10. Então, A é igual ao B, que é igual a 10U, ou seja, 10 unidades. Qualquer coisa aí. E estão representados abaixo. Determine em cada caso o módulo do vetor soma. Aí ele fala, cosseno de 60 graus igual 0,5. E no outro item, que é este aqui, ó, cosseno de 120 igual menos 0,5. Então, ele quer saber o vetor soma. Tá bom, galera? Vou só fazer uma representação gráfica aqui rápido, pra gente ver. Ó. Se eu pegasse o A e trouxesse para cá, eu estaria aqui, ó, com o meu vetor soma, representado por VS, que é a soma de dois vetores. Agora, se eu não quiser pegar o A, se eu quiser pegar o B e trazer para cá, eu teria a mesma coisa. Ó. Eu posso pegar o A que está aqui e trazer para cá, ou pegar o B que está aqui e levar para cá. Nos dois casos, o resultado vai ser o mesmo. Concorda? Que eu andar daqui para cá e depois para cá é a mesma coisa de eu vir daqui para cá e depois para cá. É esse quadro, galera. É esse quadro. Ó. Olha para o quadro. Eu estou aqui e quero ir para cá. Eu posso vir aqui por baixo e fazer isso, ou vir aqui por cima e fazer isso. Por que, Vinícius? Porque este vetor e esse vetor são a mesma coisa, são iguais. Do mesmo jeito que aqui e aqui é a mesma coisa. Beleza? Então a representação gráfica seria essa. E calcular o valor de VS. Como é que fica? VS ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ó, vetor soma A e B. Mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, ou seja, cosseno de 60 graus. Então, a primeira parte a gente repete, que é o teorema de Pitágoras normal, e acrescenta mais 2A vezes B, vezes cosseno de 60 graus. Num outro momento, eu vou mostrar a vocês que isso aqui não é exatamente a lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos é um menos, aqui eu tenho mais, mas não se preocupe com isso agora não, depois eu comento mais com vocês. Então, pessoal, o vetor soma vai ficar igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o A? 10. Quem é o B? 10. Então, 10 elevado a 2 mais 10 elevado a 2 mais 2 vezes A vezes B, ou seja, 10 vezes 10, vezes o cosseno de 60, 0,5. Vou voltar 1 sobre 2, galera. 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. E aí agora é só fazer a conta, pessoal. Não tem o que fazer não. VS ao quadrado é igual a 100 mais 100 mais esses 2 eu divido com esse 2 aqui, ó. 10 vezes 10. 100 outra vez. VS ao quadrado é igual a 300. VS
é a raiz quadrada de 300. Qual é a raiz quadrada de 300, Vinícius? Eu não sei. Mas você pode escrever 3 vezes 100. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então você escreve 10 raiz de 3. Ó, 300, a mesma coisa que 3 vezes 100. Você tira a raiz do 100, que é 10, e deixa só a raiz de 3. Beleza, rapaziada? Então, se você quiser ainda, você pode escrever isso aqui como sendo, pessoal, aproximadamente, acho que é 17,1, 17,3, enfim, 17 alguma coisa. Porque a raiz de 3 é 1,72, 1,73, um negócio assim. Multiplicado por 10 daria isso aqui. Mas não tem necessidade. Se você sabe fazer só até aqui, tá de boa. Agora, tem aquela história. Você está fazendo a prova de marcar, precisa do gabarito e tal, e aí o item está assim, número decimal. Ou está assim, simplificado. É bom treinar, é bom pegar a mãe de como é que faz esse procedimento. Beleza, galera? Então, ó, tá ficando para vocês fazerem na página 136 as questões 134, 135 e a 136. Sendo que da 136 eu já fiz uma parte, vai ficar só outra parte para vocês. Beleza? Próxima aula eu venho com mais questões e venho falando sobre subtração de vetores. Se você assistiu até aqui e está acompanhando o vídeo todo, eu peço a você que nem faça as questões agora. Assista a outra aula, aí depois você faz todas as questões juntas. Beleza? Valeu, galera. Até outra aula.